Olá, boa noite a todos. Meu nome é Carlos Pinho, eu sou natural aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né? Sou músico, sou violonista, guitarrista, instrumentista, sou natural aqui do estado e esse é o projeto Cordas Pantaneiras, em que consiste, eu vou estar ministrando aqui durante 3 dias uma aula meio rápida, uma pincelada, para vocês terem uma noção de como é uma aula de violão, né? Como é uma aula de guitarra, uma aula de música. E nessas 3 aulas a gente vai passar aqui por vários pontos, desde o básico, iniciante, né? Conhecer o instrumento, algumas técnicas, algumas dicas. E é isso, a ideia aqui é instigar, né, a pessoa a querer aprender a tocar um instrumento, né? Os benefícios de tocar um instrumento, como isso pode ser benéfico na nossa vida, no nosso dia a dia, né? Porque a música faz bem em todos os sentidos, né? E você tocar um instrumento, você ter essa habilidade, esse conhecimento, é muito bacana, é maravilhoso. Então eu estarei aqui à disposição durante 3 dias, falando aqui um pouco, né, sobre o violão, um pouco sobre a guitarra depois. E no final ali do 3º dia, eu vou soltar, a gente vai mostrar um trabalho muito bacana que eu fiz em homenagem ao nosso estado, né, o estado de Mato Grosso do Sul, em que eu resgatei, a minha ideia era resgatar o hino do estado, né, o nosso hino do estado de Mato Grosso do Sul, que é muito bonito e que hoje em dia pouca gente conhece, né, muito pouca gente conhece a letra. Então, assim, a ideia de gravar o vídeo, que é o hino, né, o hino do estado, foi mais por isso, assim, porque eu lembro que quando eu criança, né, época de escola e tal, na época a gente cantava os hinos, né, nacional, hino do estado e às vezes até o hino de Campo Grande. Hoje em dia não se canta mais, né? Eu tenho 3 filhos, eu perguntei, os 3 não conhecem o hino do estado, né? Então eu fiz uma versão, né, uma releitura, mas isso fica ali pro 3º dia, que é o vídeo, que é o brinde, que é a cerejinha do bolo desse projeto maravilhoso, que eu estou muito feliz, né, de estar aqui participando, né, me doando, né, para transmitir um pouco do meu conhecimento, um pouco da minha experiência. Nesse início aqui eu vou falar um pouco, né, um bate-papo. Eu na minha vida musical, eu iniciei com 13 anos de idade, né? Comecei estudando violão na escola Carlos Gomes, né? Carlos Gomes ficava ali, né? Existe ainda a escola ali na Barão de Melgaço. E eu estudei por 2 anos violão com o professor Marcelo Lage, né? Que era meu professor na época. E fiz 2 anos de violão e depois fui para guitarra. E aí eu estudei mais 4 anos de guitarra com ele. E ali nesse final desse 4º ano eu já comecei a entrar em bandas, né? A primeira, assim, de fato, de tocar na noite e tal, foi a banda Canastra, né? Lá em 2004, isso. Na época eu tinha 16 anos, né? Foi uma baita experiência pra mim, um baita aprendizado, né? Porque eu era uma criança praticamente, né? Um jovem no meio dos rapazes ali, que já tinham mais experiência do que eu, né? Ali também eu conheci o reggae, né, que de certa forma ali deu uma desviada assim e faz parte da minha vida até hoje, né, que esses pontos de influência eu vou falar também um pouco mais pra frente. E ali em 2004 eu iniciei ali essa parte de banda, né, de tocar com pessoas, porque é uma coisa você estudar o instrumento numa sala fechado, tocar, né, estudar. Agora outra coisa é você aplicar isso que você estuda com uma banda, né? Aí você bota, né? Você tira a prova do que você estava ali estudando sozinho com uma banda, assim. Eu acho que é o melhor teste possível, o melhor aprendizado é você tocar com outras pessoas, né? Um baixo, uma bateria, né? Aquela cozinha, independente do ritmo, né? Independente do estilo musical.
E seguindo ali foi Canastra, depois eu passei pelo Cana Roots também, que existe até hoje, né, que tem uma linda história aí na cidade de Campo Grande. Mais pra frente eu participei do Doutrina Reggae, que o Vinil Moraes montou na época, né, que era uma baita de uma banda que a gente tocava as músicas autorais do Vinil, né, o Vinil Moraes é um compositor aqui do nosso estado. E a gente tocava também alguns covers, né, mas o segmento ali também era reggae. E ali um pouco mais pra frente, em 2009, surgiu o Corimba, né? A banda Corimba, que foi assim o marco, né, assim, na minha carreira musical, na minha carreira em vários pontos, né, em tocar em palco grande, tocar para públicos grandes, né, tocar em vários lugares. E tanto que assim, a banda Corimba, pessoas falam até hoje, né, da história, marcou a vida de muita gente. Enfim, participei do Corimba. E depois ali de uma época eu fui embora de Campo Grande, morei um tempo fora, fui morar em Florianópolis, né, as coisas aconteceram, a vida, né, casei, filhos e tal. Voltei para Campo Grande em 2018. Mas nesse meio tempo, desde o início lá em 2004, eu sempre gostei de ensinar, né? Nessa caminhada toda ao longo desses anos, eu sempre tive um aluno, tinha um aluno aqui, aí depois saía um, vinha mais dois. Então eu sempre gostei de ensinar, né? E a maioria das pessoas que fizeram aula comigo falam isso, falam, cara, eu gostei, porque você tocar é uma coisa, você ensinar o que você sabe tocar é diferente. Então, né, tem que ter uma paciência. Cada pessoa tem um ritmo de aprendizado diferente, né? Como em qualquer situação, né? Mas assim, não dá pra você cobrar de uma pessoa igual de outra o aprendizado do violão, porque cada um tem uma velocidade de aprender, tem mais facilidade em certas coisas. Então, eu sempre tive esse gosto de ensinar, né? E ao longo da vida, ao longo das situações da vida, eu não consegui viver disso, né? Viver da música, né? Mas sempre tá ali, né? Sempre esteve aqui presente na minha vida a música até hoje, né? Tem projetos, esse é um projeto lindo, maravilhoso que eu estou executando, né? Muito feliz. E é um pouco da minha história, né? Um pouco da minha história como músico. E eu vou começar a falar aqui um pouco agora sobre o instrumento, sobre esse cara aqui, ó, o violão, né? O violão, existe violões de nylon e o violão de aço, né? O violão de nylon, ele geralmente ele vai assim mais pro samba, ele tem um som mais pra bossa, né? Não necessariamente você não possa tocar outra coisa, não é que é o certo, não. Mas ele é mais usado para esses segmentos, né? O samba, a bossa, né? Música brasileira, MPB, violão de nylon. O violão de aço, que é esse aqui, ele já tem um som diferente, né? Por quê? Porque a corda de aço, ela é mais tensionada, ela é mais dura para tocar, né? O de nylon, ele é mais confortável. Inclusive, quem é uma pessoa iniciante, alguém, Carlos, meu filho vai começar a tocar um violão, o que eu compro? De nylon ou de aço? De nylon. Porque o aço, principalmente para iniciante, ele dá uma judiada do dedo, né? Dói o dedo aqui atrás. O aço, assim, eu já indico para pessoa que já toca há um certo tempo, né? Já conhece um pouco ali o instrumento. Então, para iniciante, geralmente eu indico o violão de nylon, né? E tem as partes do violão, né? Aqui a gente tem a mão, né? Mão do violão. Tem as tarraxas, que é onde você afina as cordas, né? Essa parte inteira é o braço do violão. Tem violões que tem 22, 24, 26 casas, que são as casas, né? Entre as casas tem essa divisão aqui que são as trastes, né? As trastes do violão. Temos o tampão, né? Que é essa parte da frente. A boca, onde sai o som, né? E é um violão. Esse aqui no caso é um de aço, né? Então o violão, a gente tem violão de aço e tem o violão de nylon, certo?
É, postura. Como pegar um violão, né? A postura, você sempre com as costas, né, não ficar torto, não ficar encurvado, para não ficar com dor nas costas. O violão ele já tem essa curvatura aqui embaixo, né? Exatamente para você encaixar ele na perna, né? Os músicos de música erudita, música clássica, eles têm uma outra posição ali de tocar, que eles geralmente colocam o violão na perna esquerda e colocam um suporte aqui no pé esquerdo, né? É uma posição de tocar música clássica, violão erudito e tal. O violão popular é assim, né? Quanto mais confortável você tiver, melhor, né? Você apoia ele aqui, o braço fica solto aqui em cima dele, e aqui você trabalha bem a munheca, né? Você mexe aqui com o braço, porém você trabalhando a munheca aqui, você ajuda, fica mais fácil, né, para tocar o violão, certo? E para tocar aqui a gente tem o seguinte: temos a mão esquerda, né? Mão esquerda que é a mão que a gente faz as notas, os acordes, né, no caso. E a mão direita, que é a mão de tocar, a mão de dedilhar, né? No caso da guitarra, com palheta ou não também, enfim. A mão esquerda, nós temos o polegar, né? Que ele fica aqui atrás, que vai fazer o apoio para você fazer os acordes, né? As notas. Aí temos o indicador, o dedo médio, né? O anelar e o dedo mindinho. Quando você pega um estudo ali de violão, um dedilhado, e que você olha ali, ele vai estar P, I, M, A, né? Que é o polegar, indicador, médio e anelar, certo? Da mão direita, tá? No violão, geralmente, a gente usa esses 4 dedos aqui, né? Tanto que, geralmente, o cara que toca violão, ele deixa as unhas crescerem desses dedos, né? Polegar, que é para você pincelar a corda, né? O indicador, o médio e o anelar, que é onde você vai encostar nas cordas ali com a unha mais comprida, fica mais fácil, né? Então, pessoa que toca violão assim, com as unhas desses dedos um pouco maiores ajuda bastante, tá? Mão esquerda. A mão esquerda ela se divide em números. Quando a gente vai pegar uma cifra e tem ali o desenho do acorde, vamos supor o Mi menor. Você vai ver sempre com o desenho do braço e uns números. O que são esses números? Ou é a casa, ou é a mão esquerda, o número do dedo da mão esquerda que você vai usar. Então, no caso, o Mi menor. O Mi menor você vai usar o dedo 2 e o dedo 3. Dedo 2, que é o dedo do meio, e o dedo 3, que é o anelar. Na casa 2, na corda Lá, que depois eu vou falar o nome das cordas, que aqui é a segunda de cima para baixo e a terceira de cima para baixo, né? Essa posição aqui já forma uma nota, um acorde, né? Que nota e acorde tem diferença, que depois eu vou falar também. Então aqui você montou um acorde já, um acorde de Mi menor, certo? Então, para você entender ali uma cifra, né, quando você vai ver ali o desenho de uma nota e tal, vai estar dessa forma. A mão esquerda ela tá com números, então é o dedo 1, dedo 2, dedo 3 e o dedo 4, tá bom? Então a gente falou da mão esquerda e da mão direita. Mão esquerda fica responsável pelas notas e acordes, mão direita, tocabilidade, né? Tanto com os dedos quanto palheta. No início do estudo de um instrumento, né, a gente tem que ir sempre na velocidade do aprendizado da pessoa, como eu disse naquela hora, né? Eu sempre vou gradativamente, eu passo um exercício, espero a pessoa, né, se familiarizar com aquele exercício para poder passar um mais difícil, né? E assim a gente vai subindo o nível, né? Vai passando notas mais difíceis, umas músicas um pouco mais com mais notas, né?
Então aqui a gente conheceu o instrumento, falamos da postura, né? De como segurar aqui o violão para tocar. Mão esquerda e mão direita, né? E essa parte de você não querer acelerar ali o processo, né? Que cada um tem Eu já peguei aluno que tinha, eu lembro, 9 anos de idade, e o menino em 3 meses estava tocando várias músicas, sabe? Porque ele tinha facilidade. Ele tinha uma grande facilidade tanto na mão esquerda quanto na mão direita. Então tem que ter paciência, né? Paciência para você aprender um instrumento, ela é essencial, assim. Porque também já tive alunos que quando chegava para eu ensinar uma pestana, que é um acorde dessa forma aqui, a pessoa já achava meio difícil e já na segunda, terceira aula depois dessa nota o cara já desistia, né? Então assim, tem que ter um pouco de paciência. Às vezes, quando você aprende a fazer um acorde, ele não vai sair do jeito que você está esperando, né? Você bota lá uma aula, assiste, o cara toca, sai aquele som bonito, né? Aí você vai fazer, sai tudo abafado, meio estranho. Mas é isso, é treino, né? Gradativamente você vai evoluindo, vai melhorando. E ao longo do tempo, eu sempre falo isso nas minhas aulas, o violão e a guitarra também, não é força na mão esquerda aqui, você não tem que fazer força, apertar o braço, é jeito. Então quanto mais tempo, mais familiarizado você tiver com o instrumento, daqui a pouco você vai estar tocando tranquilo e não vai estar fazendo força, porque você pegou o jeito. Então para você fazer os acordes aqui, não precisa de força, né? Geralmente os iniciantes ali apertam e tal, dói, marca o dedo, mas aí ele vai percebendo que não é força. E ele vai aprendendo aqui aonde, né, onde pegar certinho nas cordas, nas notas, para sair o som bacana. Eu falei aqui de uma parte de acordes e notas, né? O que é um acorde e o que são notas? Um acorde, ele é um conjunto de notas. Então quando você tem mais de uma nota, ele vira um acorde. Quando você tem uma nota sozinha ali, né, é só a nota. Então eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou fazer aqui a nota dó e depois o acorde dó, tá? Então você percebe aqui que o primeiro que eu fiz é uma nota solta ali, solitária ali, né? É uma nota. E quando você junta ali mais, que aqui o dó, ele tem um dó, ele tem um mi e tem um outro dó. É um conjunto de notas tocando ao mesmo tempo juntas, ele forma um acorde, né? Aí ele dá esse som mais encorpado, esse som um pouco mais gordo, né? Afinar o violão. Hoje em dia, antigamente, não tinha tanta facilidade quanto a gente tem hoje para afinar um violão, né? Hoje em dia está na palma da mão aí, todo mundo tem um celular, né? Facilitou muito, muito mesmo. Tem vários aplicativos de afinador, né, que você baixa ali, põe o celular próximo do violão e você vem afinando. Só que para isso você precisa saber o nome das cordas, né? Aqui o violão e a guitarra também, ela é composta por 6 cordas, né? Então aqui eu vou mostrando aqui de cima para baixo, né, que a gente sempre fala de cima para baixo. A primeira, que é a mais grave, é o mi, que a gente chama de mizão, que é a nota mais grave do violão, do instrumento. A próxima, embaixo, é o acorde de lá, que ele é escrito com a letra A. Acorde não, a nota, né? A corda lá. A de baixo na sequência, a terceira de cima para baixo, é a corda Ré,
na nomenclatura lá escrita é o D. Então o D é o Ré. A próxima embaixo, solta, né, todas soltas, é a nota Sol. Então a quarta corda de cima para baixo é um Sol. A próxima, que é a quinta corda de cima para baixo, é um Si. E a última, que é a mais fina, a mais aguda, né, do instrumento, é um Mi também, que a gente chama popularmente de Mizinha, né, que é a mais fininha, o som mais agudo. Você pode reparar que eu falei lá, a primeira é um Mi, né, um Mizão, e a última é a Mizinha. E quando você toca as duas juntas, se elas estiverem afinadas, elas dão o mesmo som, porém uma grave e outra aguda, né? Então ficaria mais ou menos assim, ó. Ó, você percebe que é o mesmo som, ó. Só que uma um pouco mais grave e a outra mais aguda, certo? E eu vou passar aqui agora um estudo, um treino simples, fácil, né, para iniciante, que pega aqui um acorde, eu vou fazer com um acorde só, vou fazer com o acorde de Mi menor, que é o que eu ensinei ali, né, dedo 2 na casa 2 na corda Lá, dedo 3 na casa 2 na corda Ré, tá? E aí eu vou fazer aqui uma levada, né, só no Mi menor, tá bom? Esse é um estudo que eu passo geralmente na primeira aula, que é um acorde bem tranquilo para fazer e uma batida tranquila também. E aí eu alterno, coloco duas notas, que eu coloquei o Mi menor, que eu fiz agora, e aí eu vou alternar pro Lá, acorde de Lá. Como que é o acorde de Lá, Carlos? O acorde de Lá ele tá aqui embaixo, ó. Você vai pôr o seu dedo 1 na casa 2 na corda Ré, o seu dedo 2 na casa 2 na corda Sol e o seu dedo 3 na casa 2 na corda Si. Então esse aqui, ó, é o acorde de Lá, tá bom? Então a gente vai variar aqui do Mi menor e pro Lá maior, certo? Então ficaria assim, ó. Bacana, né? Violão, a gente tem vários tipos de violões, né? Qualidades, valores, né? Então, eu aconselho sempre um iniciante, é muito bom ele ter um violão em casa, né? Para poder treinar, porque senão, assim, vamos supor, eu dou uma aula numa semana. Eu gosto de dar uma aula por semana, geralmente, por quê? Porque dá esse tempo do aluno estudar o que foi passado na aula, né? Não adianta nada eu passar um ensinamento, uma técnica, alguma coisa hoje, chega na próxima semana na aula, o aluno nem encostou no violão, então assim, não vai para frente, né? Então, é importante ter um instrumento bom também, né? Que você consiga tocar com
sem forçar muito a mão, né? Um instrumento de qualidade, que vai tirar um som bacana, né? E hoje em dia temos instrumentos aí de vários preços e valores, né? Como eu disse antes, para uma pessoa iniciante, já assim, bem iniciante, é o violão de nylon. O violão de nylon é bem em conta, você acha aí internet, em lojas, bem fácil de achar, né? E é muito importante esse ter o instrumento, né, para você dar uma treinada em casa. Bom, essa primeira aula, esse primeiro bate-papo, né, foi mais essa introdução. Me apresentei, falei um pouco da minha história, né, falei desse projeto, falamos um pouco do violão, né, falamos da mão esquerda, que é a mão responsável pelos acordes e notas. Falamos da mão direita, né, que é a mão da tocabilidade. Falamos aqui em dois acordes, Mi menor e o Lá maior, né? No caso, na nomenclatura, o Mi menor é EM e o Lá é o A, né? Escreve como A, tá bom? Então, na próxima aula, eu vou passar algumas dicas, tanto de instrumento quanto de dicas de tocar, mais no violão, tá bom? E na última aula, na terceira aula, eu vou ensinar algumas técnicas na guitarra, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro contato, né, do Cordas Pantaneiras. Espero que vocês gostem. E é isso. Vejo vocês amanhã na próxima aula.